Obrigado. So does that mean it's time for me to start? Yes. Okay. Let's see if we can get the A gente vai iniciar aqui o... see if we can get it to work here. We get lucky. Oh, we got lucky. Good. So it's good to be with you again. Então é muito bom estar com vocês novamente. I really enjoyed doing the book of Hebrews last summer. Eu me diverti bastante fazendo a série do livro de Hebreus no verão passado. Actually, last winter, I forgot, yeah. Na verdade, no inverno passado. So let's spend a little bit of time introducing you to Isaiah, the prophet, and to the book of Isaiah. Então a gente vai passar um tempinho agora apresentando o Isaías e o livro dele. In Isaiah chapter 1, verse 1, it says, Então, Isaías, no capítulo 1, versículo 1, diz... Bruno? A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. By the way, I forgot to say thank you so much to Bruno for doing the translation. It's more work to translate than it is to teach, believe me. E por sinal, eu queria agradecer muito o Bruno pela tradução. É um trabalho maior fazer a tradução do que o ensino. And Bruno's an amazing guy. Bruno é um irmão especial. Thank you, John. Anyway, so we learn here that Isaiah was prophesying during the time of Uzziah down to Hezekiah. Então a gente viu aqui que Isaías estava profetizando na época desses reis, Uzias até Ezequias. That would be from about 740 before Christ to about 690 before Christ. Então seria mais ou menos de 740 a.C. a 690. It's the time of the divided kingdom. Então é a época do reino dividido. But actually, during Isaiah's reign, Isaiah's career, the northern kingdom was destroyed in 722 BC. Mas, na verdade, durante o ministério de Isaías, o reino ele foi dividido em 722. Isaiah prophesied primarily to the southern kingdom, to Judah. E ele profetizou especificamente para o reino do sul, Judá. The name Isaiah means the Lord is salvation, which is a great name for Isaiah. O nome Isaías é grandioso para ele, porque significa o Senhor é a salvação. Isaiah is a contemporary of Micah. In fact, their message has some things in common. Isaías é um contemporâneo de Miqueias. Na verdade, a mensagem dos dois compartilha temas em comum. In fact, Isaiah 2, verses 1 through 10, has a very, very close equivalent scripture in the book of Micah. Na verdade, Isaías 2, do versículo 1 ao 10, constitui uma passagem que tem uma semelhança muito grande com outra passagem no livro de Miqueias. But Isaiah was very different from Micah, because Isaiah was from the royal court. He was a person around the kings. Mas Isaías era uma pessoa diferente de Miqueias, porque ele fazia parte da corte nobre, então ele estava muito próximo dos reis. Micah was from the countryside. He was a farming family. Miqueias era do interior. Ele fazia parte de uma família de camponeses. So Micah is more concerned with individual spirituality. Isaiah is more concerned with the national situation and the spirituality of the whole nation. Então, Miqueias ele está mais preocupado com a espiritualidade individual, ao passo que Isaías está preocupado com a espiritualidade da nação. So during the time of Isaiah, there was a war between the northern kingdom and the southern kingdom. Então, durante o tempo de Isaías, houve uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul. That's going to be very significant in Isaiah chapter 7, when Ahaz is unfaithful to God.
Isso será bastante relevante em Isaías capítulo 7, quando Acaz mostrar infidelidade a Deus. It's called the Syro-Ephraimita War. Uhum. É chamada a Guerra Ciro-Efraimita. And then, of course, 10 years later, 722 BC, that's when Shalmaneser came from Assyria and completely destroyed the city of Samaria and wiped out the northern kingdom. Então, 10 anos mais tarde, em 722 antes de Cristo, um rei Salmanaser, ele veio e destruiu completamente a Samaria e Efraim. So all this is happening during the lifetime of Isaiah. Então, tudo isso está acontecendo durante a vida de Isaías. But the most important moment in the time of Isaiah was 701 BC. That's when Sennacherib came and surrounded Jerusalem. Mas o momento mais importante da vida de Isaías é em 701 a.C., quando Senaqueribe veio e sitiou Jerusalém. In fact, when we read on Isaiah chapter 1, verse 7, what's being described in that part of Isaiah is an exact match to what was happening to the southern kingdom in 701 BC. Então, na verdade, quando a gente lê aqui no capítulo 1, versículo 7, o que está sendo descrito com a cidade na verdade, algo perfeito que aconteceu mesmo em 701 a.C., nesse período. The difference between faithful Hezekiah and unfaithful Ahaz is an important theme in the whole book of Isaiah. E a diferença entre o Ezequias, que foi fiel, e o Acaz, que foi infiel, é um tema muito importante no escrito de Isaías. So here's a timeline that can help understand the context of Isaiah. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo que pode ajudar-nos a compreender o contexto de Isaías. You can see the kings on the upper part of the picture. Vocês podem ver ali os reis na parte de cima da imagem. And you can also see when Isaiah was prophesying, and also Micah. You see the parallel there. Você pode ver abaixo, né, quando Isaías estava profetizando, e ali, né, Miqueias, um paralelo. And then you can see below that Sennacherib was the Assyrian king in 701 when Sennacherib almost destroyed Jerusalem. E a gente pode ver ali, na parte dos reis da Síria, a Senaqueribe, quando em 701 ele destruiu Jerusalém. And you can see how Shalmaneser was involved in destroying the northern kingdom. E a gente percebe ali antes Salmanaser, que ele estava envolvido na destruição do Reino do Norte. It's good to know the historical context to understand Isaiah. It's very important. É muito importante entender o contexto histórico para entender Isaías. This is a carving of one of the kings who attacked the northern kingdom. Esse é um relevo, né, de um dos reis que atacou a região do norte. That was during the Syro-Ephraimite War. Isso foi durante aquela guerra Ciro-Efraimita. You see Tiglath-Pileser? Você está vendo ali Tiglath-Pileser III. He's named in the Bible, and we can see he's a real person, obviously. Ele tem o seu nome, né, nas escrituras bíblicas, e a gente pode ver aqui que, de fato, ele era uma pessoa real. All right, so another thing about the book of Isaiah. Uma outra coisa a respeito do livro de Isaías. Isaiah has many predictions, many prophecies of the future. A gente encontra no livro muitas profecias, predições a respeito do futuro. One person calculated, I don't know if it's true. Bem, uma pessoa calculou, eu não sei se é verdade. Of the 1,300 verses in Isaiah, almost 800 of them contain some sort of prophecy of the future. Que dos 1.292 versículos do livro de Isaías, quase 80% ali trata de eventos futuros. It's also worth noting that 47 of the chapters of Isaiah are quoted by Jesus or mentioned in the New Testament.
Também é interessante perceber que 49 capítulos do livro de Isaías são mencionados tanto por Jesus ou pelos apóstolos. Seems like Jesus' favorite books in the Hebrew Bible were Psalms and Isaiah. Parece que os livros favoritos de Jesus na Bíblia eram Salmos e Isaías. So Isaiah is a very important prophet, obviously, in the history of Israel. Então, muito obviamente, Isaías era um profeta importante na história de Israel. Now let's look at a basic outline of the book of Isaiah. Agora vamos dar uma olhada a num esboço geral do livro de Isaías. Some people have the first section ending in Isaiah 38 or verse 30 or chapter 39. That's not important, but the first 39 books deal with Assyria. Alguns acham que não é importante, mas os primeiros 39 capítulos lidam com a Assíria. So in the first 39 chapters, it's like current events. Então, nos primeiros 39 capítulos são eventos correntes da época, atuais. So the first 39 chapters have to do with the things that were happening during the time of Isaiah. São capítulos que tratam de coisas que estão acontecendo durante a vida de Isaías. Then we'll see chapter 39 is the transition. Então, a gente vai ver que no capítulo 39 há uma transição. And then beginning in Isaiah 40, it's primarily looking to the future. E começando aqui em Isaías 40, a gente vê essencialmente um olhar para o futuro. So Isaiah 40 through 55 are talking about Babylon and also Persia. Então, Isaías 40 até 55 está falando da Babilônia e também da Pérsia. And the last 11 chapters of Isaiah, it's talking about the whole world. E os últimos 11 capítulos de Isaías está falando a respeito de todo o mundo. It's about the kingdom of God, how it involves the entire world. Fala sobre como o reino de Deus envolve todo o mundo. Now, many scholars will tell you that there's actually at least two different authors. Bem, muitos estudiosos vão dizer que há aqui pelo menos dois autores diferentes. They'll tell you the person we call Isaiah only wrote the first 39 chapters, or maybe 38. Eles vão dizer que a pessoa que nós chamamos de Isaías escreveu os 39 primeiros capítulos, ou pelo menos 38. And then a different author, maybe almost 200 years later, wrote the later chapters of Isaiah. E que um autor que veio depois de 200 anos escreveu o restante de Isaías. I can't prove to you that that's not true, but honestly, I don't believe it. Bem, não dá para a gente provar que isso não é verdade, mas honestamente eu não acredito nisso. Because a lot of scholars don't believe in the Bible. They don't believe in the inspiration of the Bible. Porque muitos desses estudiosos da Bíblia não creem na inspiração da palavra. So when they see Isaiah talking about Cyrus and they see Isaiah talking about things during the time of the Persians, they say, well, obviously it was written after those things happened. Porque quando eles veem passagens que falam sobre Ciro e coisas que aconteceram no reinado desse rei, eles dizem que foram coisas escritas depois desses acontecimentos. But that's not obvious at all. Mas isso não é nada óbvio. Besides, Isaiah's prophecies about Jesus in chapter 53 and chapter 40 and chapter 9 and chapter 7. Além disso, as profecias de Isaías sobre o Messias em capítulo 53, 9, 7. So I'll give you my opinion for what it's worth. Bem, eu vou dar a vocês a minha opinião. There's one author, his name was Isaiah, and he's an inspired author. Havia um autor, e o nome dele é Isaías, e ele era um autor inspirado. All right, let's talk about some of the themes of Isaiah, because we're going to start the book in just a few minutes here. Bem, vamos falar de alguns temas de Isaías, porque já já a gente vai começar o livro. As you're studying Isaiah, you need to be aware of these themes and see when they're coming in and see how Isaiah is reminding us of these themes again and again and again. À medida que você estuda o livro de Isaías, você precisa estar ciente de quando esses temas começam a aparecer e quando Isaías está tentando pôr ênfase sobre eles.
One theme is just the sinfulness of Israel. Bem, um tema é o pecado de Israel. The two sins that Isaiah talks about the most are idolatry and social injustice. Os dois temas sobre os quais Isaías mais fala é idolatria e injustiça social. And Isaiah is more concerned with the entire society, not just individuals. Isaías está preocupado com toda a sociedade, não apenas com indivíduos. Second theme of Isaiah is the appeal to repent. O segundo tema de Isaías é o apelo para se arrepender. This is a theme of almost all the prophets. Esse é um tema que basicamente todos os profetas tocam. Another theme, again and again in Isaiah, is God's judgment if they don't repent. Um outro tema em Isaías, que aparece repetidamente, é que o julgamento de Deus acontecerá se não houver arrependimento. There is a lot of talk about judgment in Isaiah, a lot. Tem muito material em Isaías sobre julgamento. What most teachers do in our church is they just skip those chapters. Mas, infelizmente, muitos dos pregadores nas nossas igrejas evitam esses capítulos. Because we don't like to talk about judgment. Porque a gente não gosta de falar de julgamento. But God talks about judgment. Mas Deus fala sobre julgamento. So we're going to read those chapters. Então a gente vai ler esses capítulos. It's tempting to skip them. É tentador deixá-los de lado. But we're going to talk about judgment. Mas a gente vai falar sobre julgamento. It's not popular today, but it's in the Bible. Não é nada popular hoje em dia, mas está na Bíblia. Another theme that saturates Isaiah is the Messiah is the suffering servant, and he's coming to save. Um outro tema que satura o livro de Isaías é o Messias, o servo sofredor que está vindo para salvar. Jesus saturates the book of Isaiah. Every time you turn around, you find Jesus. Jesus, ele realmente está por toda parte do livro de Isaías. Você pode encontrá-lo lá direto. A fifth important theme is the idea of a remnant being restored. Um quinto tema, que é muito importante, traz a ideia de um remanescente que está sendo restaurado. Isaiah emphasizes this idea of a remnant more than any of the other prophets. Isaías dá ênfase a essa ideia de um remanescente mais do que qualquer outro dos profetas. And then there's some other themes that are there also, maybe not the main themes. One is just God being in control of the nations. E também há outros temas ali, não sejam os maiores, mas, por exemplo, Deus controlando as nações. Then also the glory of God. Probably this should be on the earlier slide because it's one of the main themes. E também a glória do Senhor. Provavelmente esse tema deveria estar no slide anterior, porque é um dos temas principais. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. And then, of course, social justice. E claro, justiça social. That's a main aspect of Isaiah, okay? Esse é um aspecto principal em Isaías. Tudo bem? The big picture in Isaiah is this. Agora, a grande imagem de Isaías é essa. God wants us to be faithful and to trust his promises. Deus quer que nós sejamos fiéis e confiemos nas suas promessas. This is the one thing that connects every part of Isaiah. Esse é realmente o tema que conecta todas as partes de Isaías. Trusting in God's promises, not in the world's power. Confiar nas promessas de Deus e não no poder do mundo. Now we're going to start in Isaiah 1, but really the first 5 chapters are kind of like an introduction to the whole book. Bem, a gente vai começar aqui em Isaías 1, mas, na verdade, os 5 primeiros capítulos servem como uma introdução ao livro. Because really, Isaiah starts with chapter 6.
Porque, na verdade, Isaías começa com o capítulo 6. That's where Isaiah receives his commission to preach. É ali onde Isaías recebe o chamado para pregar. So Isaiah has a really long introduction, 5 chapters. Então, Isaías tem realmente uma longa introdução, 4 capítulos. But Isaiah 1 is like an introduction to the introduction. Mas Isaías 1 é como se fosse uma introdução da introdução. All the themes of Isaiah are right there in chapter 1. Todos os temas de Isaías estão sintetizados no capítulo 1. The simpleness of the Jews, A simplicidade dos judeus, an appeal to repentance, o apelo para se arrepender. the inevitability of judgment, O julgamento inevitável, né? O pecado dos judeus. and the hope of salvation. E a esperança de salvação. Let's read Isaiah chapter 1, verses 2 through 4. Então vamos ler Isaías, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. So the opening of Isaiah, it's kind of like a scene in a courtroom. Então, a abertura do livro de Isaías é como se fosse uma cena num tribunal. But the jury is made up out of the heavens. Mas o júri é formado pelos céus. God is calling as witnesses the heavens and the earth. Deus está como chamando os céus e a terra para serem testemunhas. Very similar to Micah chapter 5 and Hosea chapter 11. E são similares a Miqueias capítulo 5 e Oséias capítulo 11. It reminds me of Deuteronomy 30, verse 19. Isso me faz lembrar de Deuteronômios 30, versículo 19. Where God calls the heavens as witnesses to what he's telling us. Quando Deus convoca os céus para serem testemunhas do que ele está nos falando. In fact, it's very likely that Isaiah is calling on Moses here on purpose. Na verdade, é muito provável que Isaías está trazendo a ideia de Moisés de propósito. And God is telling us he's a father to us. E Deus está nos dizendo que ele é um pai para nós. He says, I raised you like a father raises his son and daughter. Ele diz que eu criei vocês como um pai cria o seu filho e a sua filha. I've always been faithful to you. Eu sempre fui fiel a você. But you rebelled against me. Mas você se rebelou contra mim. That's all of us, isn't it? Na verdade, isso fala sobre todos nós, não? Israel's condition was our condition. A condição de Israel representa a nossa condição. We also rebelled. Nós também rebelamos. And we turned our back on the covenant love. E nós voltamos as nossas costas para a aliança do amor. There's a great Hebrew word, it's hesed. Tem uma bela palavra em hebraico chamada hesed. It's sometimes translated as love. Algumas vezes traduzida como amor. Sometimes as mercy and sometimes as loyalty. Algumas vezes como misericórdia e outras vezes como lealdade. It's a covenant kind of love. É tipo um tipo de amor de uma aliança. We're loyal to each other. Na qual nós somos fiéis uns aos outros. And God has always been loyal to us, and he wants us to be loyal to him. E Deus sempre foi fiel a nós, e ele deseja que nós sejamos fiéis a ele.
Reminds me of Hosea 11, verse 1. Essa passagem também me lembra de Oséias 11, no versículo 1. Let's read Hosea 11, verse 1 through 4. Vamos ler Oséias, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. When we read Isaiah, there's really two main metaphors. Então, quando nós lemos Isaías, há ali realmente duas metáforas. The first metaphor is the one we usually remember. A primeira metáfora é normalmente a que a gente se lembra. It's the metaphor of a faithful husband and an unfaithful wife. É a metáfora de um marido fiel e uma esposa infiel. And God is the faithful husband and we're the unfaithful wife. Então, Deus é o marido fiel e nós somos a mulher infiel. And you see that word hesed many times in Hosea. E você vê essa palavra hesed aparecendo muitas vezes em Oséias. But the other metaphor in Hosea is the metaphor of the faithful father and the unfaithful son. A outra metáfora em Oséias é a do pai fiel e do filho infiel. Or the unfaithful daughter, of course. Ou, claro, a filha infiel. And God says, I loved you every way I knew how. E Deus diz, eu te amei de todas as maneiras possíveis. But even as I called you out of Egypt, you were already going back to Egypt. Mas mesmo quando eu chamei você para sair do Egito, você continuava voltando para o Egito. God wants to have a relationship with us. That's what I learned from these early passages. Let's go back to Isaiah chapter 1. Deus quer ter um relacionamento conosco, é isso que eu tenho aprendido com essas passagens que vimos. Mas vamos voltar para Isaías no capítulo 1. So it says here that the ox knows his master. Então ele diz aqui que o boi conhece o seu dono. Even stupid ox can figure that out. Mesmo animais estúpidos podem saber disso. We're not being complimented right now, not at all. A gente não está sendo elogiado aqui de forma alguma. God is calling you and me very stupid. Deus está chamando você e eu de muito estúpido. Even the donkey knows where his manger is. Mesmo o jumento sabe onde fica a sua manjedoura. We might say, even a dog knows where his food comes from. Nós poderíamos dizer que até um cachorro sabe de onde vem a sua comida. So why did we forget? Why did we forget our father? Why were we so foolish? Então, por que nós esquecemos do nosso pai? Por que nós somos tão insensatos? He says, Israel does not know. Ele diz que Israel não compreende. The word for know here is the Hebrew word yada. A palavra conhecer aqui é a palavra em hebraico yada. It's about having an intimate knowledge. Diz respeito a ter um conhecimento íntimo. It says that Adam knew Eve. A Bíblia diz que Adão conhecia Eva. It's the same word. É a mesma palavra. So our problem is we did not have an intimate knowledge of God. Então, o nosso problema é que nós não tivemos um conhecimento íntimo de Deus.
But notice what he says in verse 4. Mas perceba o que ele diz aqui no versículo 4. He calls us his people. Ele nos chama de seu povo. In Hosea chapter 1, he says, not my people. Em Oséias capítulo 1, ele diz, não é meu povo. It's lo ami, not my people. O termo ali é loami, que significa não é meu povo. God is still calling us his people. Mas Deus ainda assim nos chama de seu povo. Even though we're dumber than an ox, Mesmo que nós sejamos mais estúpidos do que um boi, God is still calling us his people. Deus ainda nos chama de seu povo. But he calls us evildoers and corrupt. Mas ele nos chama de malfeitores e corruptos. He says we've forsaken him Ele diz que nós o abandonamos and we turned our backs on him. e nós o rejeitamos. Now, if you were to interview people in Jerusalem, Bem, imagine que você entrevistasse uma pessoa em Jerusalém, um judeu. if you read to them Isaiah chapter 1, verse 4, Se você lesse para essa pessoa Isaías capítulo 1, versículo 4, would they agree with God's analysis? eles concordariam com a análise de Deus? No, definitely not. They would say that's not true at all. Claro, claro que não. Eles diriam, isso não é verdade mesmo. Oh, no, we love God. Não, nós amamos a Deus. We're his people. Nós somos o seu povo. You know, I think we can be very deceived. Bem, eu acho que a gente pode se enganar muito. And many people in Brazil, they think they're Christians, but they're very deceived. Muitas pessoas no Brasil acham que são cristãos, mas estão completamente enganadas. And he says, your sin is like a burden, a heavy load on you. E ele diz aqui que o seu pecado é como um jugo, é como um fardo pesado em cima de você. Can you relate to that? Você consegue se familiarizar com isso? Do you agree at one time you were like a dumb ox? Você concordou que você uma vez foi como um boi estúpido? That you didn't know God? Você não sabia, não conhecia Deus. That you're weighed down by a tremendous load of sin? Uma época em que você estava sendo sobrecarregado por um peso extraordinário de pecado. But you said, I'm okay. Você diz, eu estou bem. I'm good. Não, tranquilo. You know, in the last 3 or 4 weeks, we've finally got back on the campus to share our faith. Sorry, John. In the last 3 or 4 weeks, we finally got back to the university so we could share our faith. Nessas últimas semanas, a gente finalmente voltou para a universidade para compartilhar nossa fé. I've shared my faith with more than 1,000 people in the last 4 weeks. Eu compartilhei a minha fé com mais de 100 pessoas nessas últimas 4 semanas. You know what the most common response I get? Você sabe qual que é a resposta mais comum que eu recebo? I'm good. Eu estou bem. I'm okay. Não, eu estou tranquilo. I want to pull out Isaiah chapter 1, verse 4. Eu gostaria de mostrar Isaías 1, versículo 4. The ox knows its master, O boi conhece o seu dono and even the dog knows where his food comes from. e até mesmo o cão sabe de onde vem a sua comida. But you don't know God. Você não conhece Deus. You're weighed down by sin. Você está sendo levado pelo pecado. So that was the situation. Então essa era a situação. Isaiah was telling it like it is. Isaías estava falando tudo o que estava acontecendo. I hope it's not like that in your life. I hope that you've repented. Bem, eu espero que não seja assim na sua vida, que você tenha passado pelo arrependimento. Let's read verse 5 through 8. Vamos ler do versículo 5 ao 8. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões,
e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. So we see God's heart here, don't we? Bem, a gente consegue perceber o coração de Deus aqui, não? He says, your actions require me to destroy you. Ele diz, as suas ações fazem com que eu tenha que destruí-los. God's saying to us, help me out. Deus nos diz, me ajude aqui. I do not want to come and punish you. Eu não quero vir para puni-los. God says, please, Ele diz, por favor, please, repent, come back to me. por favor, se arrependam, voltem para mim. Reminds me of Jesus in Luke 13, where he says, oh, Jerusalem, Jerusalem. Isso me faz lembrar de Jesus em Lucas 13, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém. It actually reminds me of Hosea 11 again. E, na verdade, me faz lembrar de Oséias 11 de novo. Again, he's talking about him being a father and us being his children. Novamente, ele está falando dele ser um pai e nós sermos os seus filhos. Let's read Hosea 11, verse 8. Vamos ler Oséias 11, versículo 8. Let's read verse 8 and 9. Oséias 8, do versículo 8 ao 9. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Again, you see here God says, please, please help me out. Bem, mais uma vez aqui a gente vê Deus dizendo, por favor, me ajude. It breaks my heart. Despedaça o meu coração. I can't treat you like Adma Eu não quero tratá-lo como Adma or Zeboim. ou Deboian. By the way, it's Sodom, Gomorrah, Adma, and Zeboim. Por sinal, é Sodoma, Gomorra, Adma e Deboia. He's referring to Sodom and Gomorrah here in a subtle way here. Ele está fazendo uma referência sutil aqui a Sodoma e Gomorra. God is begging us so that he does not have to show his anger to us. Deus está nos implorando para que ele não tenha que revelar a sua ira a nós. So how about if we just repent? Bem, por que nós não nos arrependemos? How about if we just decide to be faithful to God? Por que a gente não apenas decide ser fiel a Deus? How about if we just start acting with hesed? Acting with surgeon? With that Hebrew word again, hesed. Por que a gente não começa a agir, né, como recede aquela palavra em hebraico? How about if we're just loyal to God the way he was loyal to us? Por que nós não somos leais a Deus da maneira que ele é fiel a nós? I'm back in Isaiah chapter 1. Bem, estou de volta aqui em Isaías capítulo 1. And in verse 7 and 8, he describes exactly what happened. E no versículo 7 e 8, ele descreve exatamente o que aconteceu na história. Because they didn't repent. Porque eles não se arrependeram. And Sennacherib came. E Senaqueribe veio. And he destroyed all the towns of Judah. E ele destruiu todas as cidades de Judá. The country was left desolate. O interior foi deixado devastado. The cities were burned with fire.
as cidades foram destruídas com fogo. And that's exactly what will happen to everyone who does not repent and come to God. E isso é exatamente o que vai acontecer com cada um que não se arrepende e volta-se para Deus. Does God want to do this? No way. Deus quer fazer isso? Não, de forma alguma. It tears his heart. Isso despedaça o seu coração. But God is a righteous judge. Mas Deus é um juiz justo. And what God says will happen is going to happen. E o que Deus diz que acontecerá, de fato vai acontecer. Let's read Isaiah chapter 1, verse 9. Bem, vamos ler Isaías no capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Again, remember Zeboim in Isaiah 11? That's exact reference here. Bem, vocês se lembram daquela cidade Zeboim em Oséias 11? É a referência exata aqui. What happened to Sodom and Gomorrah is what will happen to us. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é o que acontecerá conosco. But God says there's going to be some survivors. There's going to be a remnant. Mas Deus diz que haverá alguns sobreviventes, haverá um remanescente. So here we see introduced the idea of a remnant that God saves from destruction. Então aqui a gente vê essa ideia de um remanescente que será salvo por Deus sendo apresentada. I don't know about you. I want to be part of that remnant. Bem, eu não sei a seu respeito, mas eu quero ser parte desse remanescente. So God gives us some really good advice. Então Deus nos dá bons conselhos. But before I look at that, I want to look at some other verses that talk about a remnant. Mas antes de olhar esses conselhos, eu gostaria de ver mais alguns versículos que falam desse remanescente. We already saw Hosea 11 where God says, I'm going to come and I'm going to save you. A gente já viu Oséias 11 que diz que Deus virá para nos salvar. But let's also read Isaiah chapter 10, verse 20 through 23. Mas também vamos ler aqui Isaías 10, do versículo 22 ao 23. There's many verses about the remnant in Isaiah. Tem muitos versículos sobre o remanescente em Isaías. But let's look at this one. Mas vamos ver esse daqui. Versículo 22 ao 23. Embora o seu povo... 20 through 23. 20. Sorry. Okay. É do versículo 20 ao 23. Luckily, I know Portuguese. Ele conhece um pouco de português. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. And by the way, this is exactly what happened. Bem, por sinal, isso é exatamente o que aconteceu. God destroyed the northern kingdom and he destroyed the southern kingdom. Deus destruiu o reino do norte e depois destruiu o reino do sul. And the people were carried off into captivity. E as pessoas foram levadas para o cativeiro. Only a remnant came back. Apenas um remanescente sobreviveu. Only a remnant will be saved. Somente um remanescente será salvo. Only a remnant will return to Israel. Somente um remanescente retornará a Israel. That's the remnant that are going to be in heaven. Esse é o remanescente que estará nos céus. That's the citizens of the kingdom of God. Esses são os cidadãos do reino de Deus. The vast majority of people are deceived, and we need to remember that. A grande maioria das pessoas está enganada e a gente precisa se lembrar disso.
My father died this week. Meu pai morreu nesse final de semana. I'm leaving for the memorial in a couple days. Em alguns dias eu vou para o memorial. Have you ever gone to a funeral where they say, yeah, this person, he's going to hell? Você já foi para algum funeral em que disseram, essa pessoa vai para o inferno? After all, everybody knows only a tiny remnant will be in heaven. So this person, yeah, he's going to hell. Bem, todo mundo sabe aqui, né, que somente um remanescente vai para o céu, mas essa pessoa está indo para o inferno. Have you ever been at a funeral like that? Você já esteve num funeral como esse? I haven't yet. Eu nunca. People are deceived about where they're going. As pessoas se enganam a respeito de onde elas vão, para onde elas vão. And God will only save a remnant. E Deus só vai salvar um remanescente. Gate is narrow and the way is difficult to heaven. A porta é estreita e o caminho para o céu é desafiante. We better listen to Isaiah. A gente é melhor que ouçamos Isaías. All right, now let's read verse 10 through 15 of Isaiah chapter 1. Bem, vamos ler agora os versículos 10 ao 15 do capítulo 1 de Isaías. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecerem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Yeah, God's angry here, isn't he? Woo! Wow. Bem, Deus está irado aqui, não? He's calling us Sodom and Gomorrah. Ele está nos chamando de Sodoma e Gomorra. What was the sin of Sodom? Qual foi o pecado de Sodoma? If you read Ezekiel 16, Se você ler Ezequiel 16, verse 49 through 51, do versículo 49 ao 51, we find out that their sin was not showing justice. bem, você descobrirá que o pecado deles foi não mostrar justiça. That's not what we usually think about when we think about Sodom, is it? Bem, normalmente não é isso que a gente pensa quando estudamos Sodoma, pensamos em Sodoma, não? We think about sexual immorality, don't we? A gente pensa em moralidade sexual, não? But if you read Ezekiel, you find out, no, that's not what God was angry at them about. Mas se você ler Ezequiel, você vai descobrir que não era isso que tinha deixado Deus irado contra eles. I'm sure he was angry about that also. Eu tenho certeza que ele também ficou bravo com isso, It's because they were giving unworthy worship. porque, na verdade, eles estavam oferecendo um louvor que era indigno, Because they didn't love the poor. porque eles não amavam os pobres. He says, get this worship out of my face. Ele diz, leve essa adoração para longe de mim. He says, I cannot stand your offerings. Ele diz, eu não consigo suportar as suas ofertas. In verse 13, he says, your worship makes me sick. No versículo 13, ele diz que a sua oferta me deixa enojado. Could that happen to us? Isso poderia acontecer conosco? Absolutely it could. Sem sombra de dúvidas.
We need to love what God loves and hate what God hates. Nós precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. God loves the weak, the outcast. God loves women, poor people. Deus ama os fracos, os marginalizados, os pobres, as mulheres. He loves the alien and the marginalized. Ele ama os estrangeiros e os que estão à beira da sociedade. God wants us to show hesed. Deus quer que nós mostremos hesed. In Hosea 6, verse 6, he says, I desire mercy, not sacrifice. Em Oséias 6, versículo 6, ele diz: Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. But the Hebrew word there is hesed. Mas a palavra em hebraico lá é hesed. God desires loyalty. Deus deseja lealdade. He desires that we be faithful to him Ele deseja que nós sejamos fiéis a ele and that we love what he loves. e que nós amemos o que ele ama. I love verse 16 through 18. Let's read that. Bem, eu amo aqui os versículos do 16 ao 18. Vamos lê-los. Lavem-se. Actually, let's read 16 through 20. Na verdade, nós vamos ler do 16 ao 20. Ele diz: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. It's not that hard to figure out, is it? Bem, não é tão difícil de imaginar isso, é? And what God is asking Israel to do through Isaiah is exactly what he's asking you and I to do. O que Deus está pedindo aqui para o povo fazer no livro de Isaías é exatamente o que ele pede para você e eu fazermos. He says, repent. Ele diz: arrependam-se. Now, when we hear repent, what do we think to repent of? Bem, quando a gente ouve a palavra arrepender-se, no que pensamos? We maybe think to repent of impurity or drunkenness, right? Talvez você pense em se arrepender de impureza ou de um vício de bebida, certo? He says, repent of the way you treat people. Ele está dizendo para arrependermos-nos da forma que nós tratamos as pessoas. Defend the oppressed. Defendendo o oprimido. Support the orphan. Dando apoio aos órfãos. Protect the widow. Protegendo as viúvas. That's what it means to know God. Isso é o que significa conhecer a Deus. That sounds like Micah chapter 6, doesn't it? Isso parece Miqueias capítulo 6, não? It's because it's the same message. É porque é a mesma mensagem. Do the right thing. Façam a coisa certa. Practice justice. Pratiquem a justiça. In verse 18, he says, let's sit down and have a talk. Let's have a discussion. E no versículo 18 ele diz, bem, vamos refletir juntos, vamos bater um papo. God is appealing not just to our heart, he's appealing to our mind. Deus ele não está fazendo um apelo aqui apenas para o nosso coração, ele está apelando para a nossa mente. He says, even though your deeds are like scarlet, they'll be white as snow. Ele diz que ainda que os seus atos sejam como escarlate vermelho,
eles se tornarão brancos como a neve. This is God's vision for you. Essa é a visão de Deus por você. This is the vision of the book of Isaiah. Essa é a visão do livro de Isaías. Come, join the remnant. Venham, juntem-se ao remanescente. Please help me out. Por favor, me ajude. At least be as smart as an ox. Come home. Pelo menos seja tão esperto quanto um boi. Volte para casa. And God says, I want good things for you in verse 19. Deus diz, eu desejo coisas boas para você no versículo 19. So there's really two choices. Então há realmente duas escolhas. Willingly obey Ou você obedece de bom grado, or resist and rebel. ou você vai resistir e se rebelar. Isaiah is saying, which will it be? Isaías está dizendo qual que será. I really wanted to cover Isaiah chapter 2, but I'm already out of time, I think. Yeah, pretty much. Bem, eu gostaria muito aqui de trazer Isaías capítulo 2, mas eu temo que estou correndo tempo aqui. So in the end of chapter 1, he offers help. He refers to the Messiah. There's a messianic prophecy there. Então, no final do capítulo 1, ele faz referência ao Messias. Tem uma passagem messiânica nessa parte. In verse 26 and 27, he gives hope for Israel. Em versículo 26 e 27, ele mostra a esperança por Israel. So let me at least introduce the idea of Isaiah chapter 2. Então, deixa eu, pelo menos, aqui apresentar a ideia do que seria Isaías capítulo 2. This is the first of many kingdom prophecies. Essa é a primeira de muitas profecias que nós veremos sobre o reino. Chapter 2 is a very important chapter in Isaiah. It's about the mountain of the Lord. O capítulo 2 é muito importante no livro de Isaías. Vai falar sobre o monte do Senhor. There are many kingdom prophecies in Isaiah. E tem muitas profecias sobre o reino em Isaías. A picture of a future temple in Isaiah 2. E também a imagem de um templo futuro em Isaías. A return to the glory of the kingdom in Isaiah 4. Um retorno à glória do reino em Isaías 4. The birth of a virgin in Isaiah 7. O nascimento de uma birth of a virgin, sorry? Yeah, in Isaiah chapter 7. No capítulo 7 é isso que fala, né, sobre um nascimento vindo de uma virgem. In Isaiah 9, the dawn of a new day. Em Isaías 9, né, o raiar de um novo dia. In Isaiah 11, there'll be a stump and a root comes out from the stump. It's going to be the Messiah. E em Isaías 11 a gente vê a ideia de um ramo que vai sair de um tronco, que é um ramo representando o Messias. And we see a vision of the New Jerusalem. A gente vê uma visão da Nova Jerusalém. So what we see here is God giving us a picture of his kingdom. Então, o que nós vemos aqui com essas passagens é Deus nos dando uma visão do seu reino. The mountain of the Lord. O monte do Senhor. The kingdom of God. O reino de Deus. Zion. Sião. God's temple among his people. O templo de Deus entre o seu povo. God wants to dwell with his people. Deus quer habitar no meio do seu povo. And that's the call of Isaiah, for God's people to dwell with him in his kingdom. E esse é o chamado de Isaías para o seu povo, que ele venha e habite com Deus no seu reino. Let's read verse 3 through 5 and we'll end there. Então vamos ler do versículo 3 ao 5, e a gente vai finalizar aqui. Virão muitos povos e dirão... 3, right, John? Yeah, chapter 2, verse 3 through 5, and then we'll stop there. Virão muitos povos e dirão, venham, subam ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados
e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. So if all we have was Isaiah 1, we'd be kind of depressed, wouldn't we? Kind of discouraged. Bem, se a gente tivesse escrito somente Isaías 1, a gente ficaria deprimido, não? So aren't you glad we're going to end with Isaiah 2? Então você não está feliz que a gente vai finalizar com Isaías 2? He says, many people will come with you. Ele diz que muitas pessoas virão com você. Later in Isaiah, he'll say, we're going to need a bigger building. Mais tarde, em Isaías, ele vai dizer que nós precisamos de um local ainda maior. He says one person will go out and 10 people will come back. Ele diz que uma pessoa vai sair e 10 pessoas voltarão. And God's kingdom will be exalted. E o reino de Deus será exaltado. Thousands will stream into the church there in São Paulo. Milhares vão entrar na igreja aí em São Paulo. God is going to do great things through you. Deus fará grandes coisas por meio de você. The word of the Lord will go out from São Paulo A palavra de Deus sairá de São Paulo to Recife and Salvador and Belo Horizonte. Para Recife, Salvador, Belo Horizonte. He says in verse 5, let us walk in the light of the Lord. No versículo 5, ele diz, andemos na luz do Senhor. In verse 5, he says, let us walk in the light of the Lord. Então, nesse versículo, ele diz, andemos na luz do Senhor. And then verse 3, Então, no versículo 3, come, let us go up to the mountain. ele diz, venham, subamos ao monte do Senhor. So our job is to walk in the light of the Lord. Então, o nosso trabalho é andar na luz do Senhor. If you will walk in the light of the Lord, Se você não andar na luz do Senhor, you're going to say to your friends, to your neighbors, to your fellow workers, você dirá aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, come, let us go up to the mountain of the Lord, and they're going to come with you. então se você andar nessa luz, você vai falar para essas pessoas, venham, vamos para o monte do Senhor, e eles virão com você. So I'll leave you with that hopeful message. Bem, então eu gostaria de deixá-los com essa mensagem cheia de esperança. See you next Wednesday. Nos vemos na próxima quarta-feira. So I don't know if we have time for questions or not, but if we do, that'd be great. Up to we you. do. Okay. A couple of minutes. Thank you, John. Então, agora a gente vai ter esse nosso tempinho de perguntas, respostas. Fiquem à vontade. Thank you, John. You're welcome. Irmãos, para poder facilitar as perguntas, eu vou pedir para quem quiser perguntar, erguer aquela mãozinha que tem aí no aplicativo, e aí a gente vai chamando na sequência. Aí você pode também, se você quiser, digitar a sua pergunta aí no chat, tá bom? Aí a gente facilita. Brunão, enquanto o pessoal está se organizando, queria que você perguntasse para o John como é que a mensagem dos profetas, por exemplo, de Isaías, era transmitida para o povo. O profeta fazia isso no templo, ele escrevia isso era repetido. Como é que era esse processo para o povo ouvir a mensagem que Isaías, por exemplo, escreveu? John, a question concerning the idea of how the message of the prophets, thinking of Isaiah, for example, was kind of relayed, transmitted to the people at that time. How would that happen? Like, would he be preaching at the temple? People would be listening to him. So how would that take place? Well, we know much better about how Ezekiel and Jeremiah got their message than Isaiah.
Bem, a gente sabe melhor sobre como Ezequiel e Jeremias transmitiram as suas mensagens do que Isaías. Actually, Ezekiel was a sensation there, but of course, he was in Babylon. Claro que Ezequiel era famoso lá, né? Ele era conhecido, mas ele estava na Babilônia. It even describes the people coming and talking to him. A gente vê ainda até a descrição de que as pessoas vinham até ele e conversavam com ele. And we also know about Jeremiah. He was very famous there in Jerusalem. Mas nós também conhecemos Jeremias, ele era muito famoso em Jerusalém. But in the case of Isaiah, I don't think we know very much about that. Agora, no caso de Isaías, eu não sei se a gente tem muita informação sobre isso. I don't like to say I don't know, but if I don't know, I think that's what I should say. Eu não gosto de dizer que eu não conheço o fato, mas se eu não sei, é isso que eu preciso dizer. I really don't know how many people actually listened to Isaiah at the time. Eu realmente não sei quantas pessoas que ouviram o profeta Isaías naquela época. I know Micah, he was a popular person. Eu sei que Miqueias era uma pessoa popular, But Isaiah was kind of in the palace. mas Isaías estava meio que no palácio. He almost certainly came from the royal family, actually. Muito certamente ele veio da linhagem da realeza. So I really don't know. It's a good question. Então é uma ótima pergunta, mas eu não saberia dizer. Ok. Bruno, tem uma pergunta no chat que diz se em Isaías podemos relacionar a questão do julgamento e o Messias com debaixo da ira e debaixo da graça que a gente lê no Novo Testamento. So John, could we connect like two ideas, like from the book of Isaiah, judgment versus Messiah, with the idea in the New Testament, the wrath being under the wrath of God and under the grace of God? Sure, of course. Could we make this parallel? Yeah, yes, of course. Sim, certamente. I mean, Isaiah is presenting the same choice that Jesus presented. Isaías está apresentando as mesmas escolhas que Jesus apresentou. Of course, we don't have the doctrine of salvation of the New Testament here. Claro que aqui em Isaías a gente não tem a doutrina da salvação que nós vemos no Novo Testamento. But of course, it's suggested in Isaiah chapter 40, chapter 42, chapter 50, chapter 53. There's many presentations of essentially of the gospel. Mas certamente essa ideia está sendo sugerida ali, está implícita em vários capítulos de Isaías. But salvation has always been by faith. Mas a salvação sempre foi pela fé. Even the Jews understood that. Mesmo os judeus entendiam isso. Because in the Jewish system, the sacrifices only dealt with unintentional sin. Porque no sistema judaico, os sacrifícios só lidavam com pecados que não eram intencionais. As mentioned in Leviticus, in several places, also in Exodus, those sacrifices were only for unintentional sin. Como é mencionado em Levíticos e outros lugares, né? Então, eram sacrifícios que tratavam de pecados involuntários. I remember we put on a debate several years ago between our friend Doug, as you know, Doug Jacoby, but also a Jewish rabbi and then a Muslim imam. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando nós fizemos um debate, né, entre Douglas Jacob, um irmão entre nós, um judeu e também um imã, representante da religião islâmica. And this came up in the debate. E esse assunto apareceu no debate. So Doug asked Shmuley Boteach, the rabbi, so how is forgiveness happening if the sacrifices only cover accidental sin? E o Douglas perguntou esse rabi, né, como é que o perdão está acontecendo ali se os sacrifícios só estão lidando com esses pecados que não são intencionais? Because all of us commit willful sin at one time or another.
porque muitos de nós cometemos pecados intencionais de uma maneira ou outra. And the rabbi's answer was interesting. He said, by faith. E a resposta do Rabi foi interessante. Ele disse que a gente comete isso pela fé. Only by repentance and faith do we have forgiveness of those kinds of sins. Somente pela fé e pelo arrependimento nós alcançamos o perdão para esses tipos de pecados intencionais. And that's really the message of Isaiah chapter 1. Don't rely on just your religion. Então essa realmente é a mensagem que está ali no centro de Isaías capítulo 1. Não confie na sua religião. You know, the sacrifices, they're good. Bem, os sacrifícios são bons. God wants those offerings. Deus deseja essas ofertas, But unless they're combined with faith, mas a não ser que elas estejam combinadas com a fé, unless they're combined with hesed, a não ser que elas estejam misturadas com hesed, with a loyal, faithful love, com um amor leal e fiel, all those outward observances are of no value. todas essas práticas externas não têm valor algum. Yeah, so I think the Old Testament and the New Testament are identical here. Bem, eu acho que em relação a esse ponto, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são idênticos. Jesus said, I didn't come to abolish the law, I came to fulfill it, to complete it. Jesus disse, eu não vim a destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. I'm guessing maybe Jesus preached Isaiah chapter 1 one time during his ministry. I don't know. Eu acho que Jesus, em algum momento, pregou Isaías 1 no seu ministério. I know he preached Isaiah 62, that's for sure. That's in Luke 4. Eu sei que ele pregou Isaías 62, isso está lá em Lucas 4. Anyway, I talked too long. Bem, de todo modo, eu falo muito. Legal. Alcides, Thank you, pode John. fazer a sua pergunta, irmão. Obrigado, Sérgio. Obrigado, John. Os meus sentimentos sobre a passagem do seu pai. So thank you, John. My condolences for the death of your father. Thank you. Aqui no Brasil, por muito tempo, So here in Brazil for a long time, no que diz respeito à justiça social, what concerns social justice, a Igreja Católica abraçou o que foi chamado de teologia da libertação. so the Catholic Church has embraced what is called the theology of, como se chama isso em inglês? I think maybe freedom theology. Freedom theology, liberation theology. Sure. Onde se havia e ainda se há uma preocupação muito grande com a causa, né, das minorias, a causa dos mais frágeis. Whereby there was and still there is a concern for the cause of the needy, the marginalized. No que diz respeito a cristãos, alguns realmente têm feito essa causa a bandeira deles, até mesmo politicamente falando. No que diz respeito a cristãos, como é que a gente deve agir? O que deveria ser nossa postura? So what concerns some Christians, they have really held that banner, as their main cause, like the social justice cause. But what do you think for us Christians? What should we do about this? Well, I think we can learn both for good and for bad from the Catholic Church. Both. Bem, da Igreja Católica, eu acho que a gente pode tirar lições tanto boas quanto ruins. Liberation theology was a movement in the Catholic Church starting in the 1970s. Bem, a teologia da libertação foi um movimento que aconteceu na década de 70. Especially in Central America. Especialmente na América Central. Now, for centuries, the Catholic Church was closely aligned with the king
Bem, por muitos séculos, a Igreja Católica estava intimamente ligada ao rei and with the government and with the power. e com o governo e o poder. That's a terrible embarrassment. It's horrible. E isso foi algo terrível, muito constrangedor. So there was a movement within the Catholic Church to correct that. Então, existe um movimento dentro da Igreja Católica para corrigir isso. But the liberation theology sort of relied on communism and socialism as the solution. Mas a teologia da libertação confia muito no socialismo para resolver os problemas. I think, you know how the pendulum swings? Você sabe como o pêndulo vai de um lado ao outro? But that pendulum needed to swing. And I congratulate the liberation theology. Mas esse pêndulo ele realmente precisava se mover e eu agradeço a teologia da libertação. But it's still a theology that relies on the government and on human systems. Mas ainda é uma teologia que se pauta muito por sistemas humanos. And political systems will never be the solution to the problems of the world. E sistemas políticos nunca serão a solução para os problemas do mundo. But those who talk about liberation theology talk about the kingdom of God a lot, actually. Mas aqueles que falam da teologia da libertação também falam muito sobre o reino de Deus. I'd suggest maybe reading some of the writings of the liberation theology people. Eu sugiro talvez ler alguns dos escritos desse povo da teologia de libertação. But again, I believe they find the solution to it through political systems. Mas, novamente, eu acho que eles encontram a solução por meio de sistemas políticos. And the Communist Party is not an improvement over the fascist dictators. They all have the same problem. E o Partido Comunista não foi uma melhora em relação aos ditadores fascistas. I don't know if I really answered your question. Eu não sei se eu realmente respondi a sua pergunta. Parte sim. A outra questão que tinha é como é que deve ser nossa atitude como cristãos frente a essa questão da justiça social. Yeah, partly. But the other part is how we as Christians should address this social justice issue. We should care for the poor. Bem, a gente tem que cuidar dos pobres. And not just give them things, but try to create social justice through the actions of our church. E não apenas dar coisas para eles, mas criarmos atos de justiça social por meio da nossa conexão com eles. I hope the church there is taking direct action to help the needy. Eu espero que a igreja esteja realmente tomando ações diretas para ajudar os necessitados. And not just give them things. E não apenas dar-lhes coisas. But create systems that allow for justice. Mas criar sistemas que permitam a prática da justiça. Jesus came to teach, to preach, and to heal. Jesus veio pregar, ensinar e curar. I think Isaiah 62 is a perfect platform for describing this. Eu acho que Isaías 62 é de fato um bom fundamento para descrever essas práticas. And we're teaching, we're preaching, we're helping people to be saved. A gente, quando está pregando e ensinando, nós estamos ajudando as pessoas a serem salvas. But some churches teach that's all we do. All we do is go out there and save people from hell. Mas isso, para muitas igrejas, é tudo que é ensinado. A gente tem que ajudar as pessoas a escaparem do inferno. But the kingdom of God has a program for the future, but also for now. It's both. Mas o reino de Deus tem um programa para o futuro, mas também para o agora. São ambas coisas. This should not be a debate. Não deve haver um debate sobre isso. So the liberation theology says it's about right now. Então a teologia de libertação se concentra no agora.
And the old-fashioned Christian Catholic theology says it's all about the future. E a teologia anterior católica antiga diz, não, é tudo sobre o futuro. But that's a false debate. Mas esse debate é falso. I think our main mission is to save people for eternity. Eu acho que a nossa missão principal é a salvar as pessoas para que elas estejam na eternidade. But there in Brazil, you need to be helping to create social justice somehow. Exactly what you do doesn't matter so much. Mas aí no Brasil vocês precisam ajudar a criar justiça social de alguma maneira, não importa como. Those work together. They're part of the same thing. Então, esse trabalho em conjunto é a parte da mesma coisa. Obrigado. Ok. Brunão, tem uma pergunta que diz que como o John mencionou que Israel somos nós, se nós podemos tomar literalmente também para nós as promessas de Isaías. John, since you mentioned that we as a people are Israel, somehow, so can we take the promises and prophecies in Isaiah literally? Well, if they're meant to be taken literally, we should take them literally. If they're meant to be taken metaphorically, we should take them metaphorically. Bem, então se no livro a gente tem que levar de forma literal, que a gente faça. Se tem partes que a gente tem que entender de forma metafórica, que a gente o faça. For example, a virgin literally was with child. Por exemplo, uma virgem literalmente estava grávida. And he literally was called God among us. E literalmente ele foi chamado de Deus entre nós. But the church is not literally a mountain. Mas a igreja não é literalmente uma montanha. In Isaiah 11, it says the Messiah will be a shoot, a stem. Em Isaías 11 diz que o Messias será um ramo. But that's not literal. Mas isso não é literal. But it sort of is. Mas é de alguma maneira. Because Jesus came from Nazareth. Porque Jesus veio de Nazaré. And Nazareth means branch. E Nazaré significa ramo. Jesus was born in a town called Branch. Jesus nasceu numa cidade chamada Ramo. And they called him the Nazarene, the branch. E eles o chamam de Nazareno, ou seja, So, o ramo. He's a branch figuratively. Então, ele é um ramo figurativamente. And he's a branch literally. E ele é um ramo literalmente. In Isaiah 53, it says, he was pierced for our transgressions. Em Isaías 53 diz que ele foi transpassado por nossas transgressões. That's literal. É literal. In Isaiah 48, it says, he's going to flatten the mountains and raise up the valley. Em Isaías 48 diz que ele vai aplainar as montanhas e elevar os vales. That's not literal, that's metaphorical. Isso não é literal, isso é metafórico. So we need to let the Bible interpret itself naturally. Então nós devemos deixar a Bíblia interpretar-se naturalmente. That's just a few examples. Esses são alguns exemplos. Quando Isaías menciona o remanescente, ele estaria mencionando sobre os judeus que voltariam do exílio, sobre os cristãos no futuro, ou sobre ambos? So when Isaiah is making mention of the remnant, is he talking about the Jews that were coming out of exile? Is he talking about Christians, or is he talking about both? Absolutely both. There's no question about it. There's so many examples like this. Bem, não há dúvidas que é sobre ambos. Tem exemplos disso. I like to use Ezekiel to prove this. It's easier to prove this using Ezekiel than Isaiah. Eu
Gosto de usar Ezequiel para provar isso, é mais fácil do que Isaías. Read Ezekiel 36. Is he talking about Judah or is he talking about the church? Então, lendo Ezequiel capítulo 36, ele está falando de Judá ou ele está falando da igreja? It's both. It's obviously both. Bem, é obviamente os dois. Again, trying to say which one it is a mistake. It's both. Bem, tentar dizer quem que é um erro, na verdade, são ambos. Try to remember that question as we go through Isaiah. Mas tente se lembrar dessa pergunta à medida que a gente avança sobre Isaías. I think you'll see a number of situations. Eu acho que você vai ver um bom número de situações. One famous example is the suffering servant. Um exemplo famoso é o servo sofredor. Between Isaiah 40 and Isaiah 55, it talks about the suffering servant many times. Entre Isaías 40 e Isaías 55, muitas vezes a gente vê a descrição do servo sofredor. You could do your own study because we're not going to get there for about 4 weeks. Você poderia fazer o seu próprio estudo, porque a gente não vai conseguir chegar lá em até 4 semanas. But in Isaiah 40, the suffering servant is the nation of Israel. Mas em Isaías 40, o servo sofredor é a nação de Israel. And Isaiah 52, it's the nation of Israel and it's Jesus. E em Isaías 52 se refere à nação de Israel e também a Jesus. But in Isaiah 53, it's definitely Jesus. Mas em Isaías 53 é definitivamente Jesus. So sometimes scholars like to say the suffering servant is Israel. Então, algumas vezes os estudiosos gostam de dizer que o servo sofredor é Israel. That's what I was told in my master's program from a Church of Christ guy. É isso que me disseram no meu programa de mestrado, um cara da Igreja de Cristo. But let's not put God in a box here. Mas não coloquemos Deus dentro de uma caixinha. Sometimes it's one, Algumas vezes é um, sometimes it's the other, algumas vezes é o outro, sometimes it's both. e algumas vezes são os dois. The Old Testament and the New Testament are constantly being, it's like a rope of many strands. Uhum. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é constantemente como uma corda, né? Tem muitos entrelaçamentos. This is such proof of the inspiration of the Bible. E isso, de fato, é uma grande prova da inspiração de Deus na Bíblia. Ok. Brunão, tem mais uma pergunta aqui no chat que fala assim, mais especificamente, o que seriam os sacrifícios para nós hoje em dia? Acho que foi quando o John mencionou algo sobre o sacrifício naquela primeira resposta. So, John, maybe the last one, more specifically, what would you describe as sacrifices for us as Christians nowadays? Okay, that's really not an Isaiah question, to be honest with you. Bem, essa não é uma pergunta que Isaías está endereçando necessariamente. That's more of a Leviticus question or a Hebrews question. Essa é mais de uma questão que está em Levíticos e outro livro. In Hebrews chapter 8, Em Hebreus capítulo 8, it said every priest would make gifts and sacrifices. ele diz que todo sacerdote fazia ofertas e sacrifícios. Probably the sacrifices are a reference to the guilt offering and to the sin offering. Provavelmente esses sacrifícios são uma referência para a oferta de pecado e a oferta de culpa. Those were the offerings that smelled very bad to God. Aquelas eram as ofertas que realmente não cheiravam bem para Deus. He talks about gifts and sacrifices, or offerings and sacrifices. Sorry, John, you froze a little bit. I lost you.
It talks about gifts and sacrifices. Am I still frozen? I think now you're back. Okay. He talks about gifts and sacrifices. Então ele fala sobre ofertas e sacrifícios. Those gifts would be the grain offering and the burnt offering and the drink offering and the fellowship offering. Então aquelas ofertas seriam a de grão, a de cereal e assim por diante. Those are things that we can give. Então são coisas que nós podemos dar. Romans 12, 1 through 2 is using the imagery of the burnt offering. Em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, está usando a imagem do holocausto, da oferta de holocausto. 2 Corinthians 8 and 9 uses the imagery of the grain offering. 2 Coríntios 8 e 9 usa a imagem da oferta de cereal. So we make offerings, but not sacrifices. Então a gente faz ofertas e não sacrifícios. Unfortunately, the words used in the New Testament it's a little confusing. E infelizmente a palavra usada no Novo Testamento é um pouco confusa. Because for example, the burnt offering is called a sacrifice sometimes. Porque o holocausto é chamado algumas vezes de sacrifício. So you can't count on the language of the New Testament to give you a really solid definition of what sacrifices we can make and what sacrifices we can't make. Então não dá assim para contar muito com o termo usado no Novo Testamento para a gente entender essa definição sobre quais sacrifícios nós deveríamos fazer e quais nós não deveríamos fazer. But I would use the Old Testament language of sweet-smelling sacrifices and detestable sacrifices. Mas eu gostaria de usar, né, essa imagem do Antigo Testamento de ofertas de aroma agradável e ofertas que não cheiram bem. But again, that's really not that's not an issue dealt with in Isaiah at all. Mas essa não é uma questão lidada em Isaías. So, então, ok, Brunão, that's it. Very good. Okay. John, thank you very Hard much questions. perguntas difíceis. Thank you very much, John. It's been a pleasure. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas perguntas. Realmente foi muito especial, inspirador, desafiante, né? Só a leitura desse primeiro capítulo e um pouquinho do segundo de Isaías. Convido vocês todos para quarta-feira que vem a gente permanecer nessa trajetória, nessa viagem de muita aprendizagem e mudança também de nossas vidas. Muito obrigado, John, novamente, e a gente se vê na semana que vem.